Você tem asma ou conhece alguém que tem? Asma não é frescura e pode levar à morte. Comigo hoje o pneumologista Paulo Antônio Faleiros irá abordar o assunto asma. Este é o seu Saúde na TV de hoje. Doutor Paulo, muito obrigado por ter aceito o meu convite, por estar aqui no nosso Saúde na TV. Eu que agradeço, Eduardo. Prazer estar aqui, falar um pouquinho de asma, para as pessoas, para ver se entende um pouco melhor, para sempre estar prevenindo, tratando da melhor maneira possível. Maravilha, vamos começar a nossa entrevista? Vamos lá. Me fala o que é asma. Bom, a asma é uma doença genética. Então, a pessoa que tem asma, ela tem o gene da asma no DNA dela. Isso não tem jeito de mudar. Então, esse gene ele causa uma inflamação crônica nas vias aéreas inferiores, nos brônquios. E essa inflamação vai fazer com que o brônquio se feche. Então, o que acontece? Esse aqui, por exemplo, é um brônquio normal e esse aqui é um brônquio de quem tem asma. Então, ele é fechado, ele é inflamado, tortuoso, deformado. Isso aqui, quem tem asma, fica o tempo todo dessa maneira. Então, é uma doença crônica. Ao contrário da bronquite aguda, muitas vezes as pessoas confundem essas doenças. A bronquite aguda, ela é geralmente causada por vírus e a inflamação que leva o brônquio é passageira. Então, melhora aquela gripe, aquele resfriado, aquele quadro viral e a pessoa vai melhorar, não vai ter mais essa inflamação. Ao contrário da asma, que sempre vai ter uma inflamação constante ali. Paulo, qual que é a epidemiologia dela no nosso país, no Brasil? Quando a gente fala de epidemiologia, a gente está falando das características daquela doença na população. Então, no mundo inteiro, de 10 a 20% da população tem asma. No Brasil, 14%. Então, mais ou menos, a cada 7 pessoas, uma pessoa tem asma. Franca, algum dado? Isso é igual ao do Brasil mesmo, por volta de 14%. E assim, ela tem um alto impacto na vida das pessoas, porque ela prejudica no trabalho, prejudica na escola, no caso de crianças, prejudica até na vida social das pessoas. Então, deixa de ir numa festa, de um encontro com amigos, porque tem alguns sintomas de asma. Tem uma grande parte da população com asma que acaba internando. Então, cerca de 5% dos asmáticos têm asma grave. Então, aqui em Franca, nos dados do SUS do ano passado, foram mais ou menos 150 internações com gasto de quase R$200 mil com essas pessoas com asma. Não tem, infelizmente, os dados de morte, mas tem esses dados aí de internação e de gastos. Ô Paulo, e asma mata? A asma, infelizmente, pode matar. Então, a gente está falando de uma grande parcela da população que tem essa doença inflamatória crônica e que, às vezes, vai deixando para lá. Nem se toca que tem essa doença. E ela pode matar. No mundo inteiro, a cada 4 minutos, uma pessoa morre de asma. Nossa, é um dado muito grande. Muito grande. No Brasil, 5 pessoas por dia vai morrer devido a complicações da asma, por causa dos sintomas. Quando agrava demais, as pessoas acabam morrendo. E se você pensar que é uma doença que tem tratamento, tem controle, você pensa, nossa, 5 pessoas por dia no Brasil morrem por asma, isso é muito preocupante. Quais são os fatores que levam à asma, que causam a asma? Olha, a asma, igual eu falei, é uma doença genética. Então, quer dizer, a pessoa ela tem esse gene e ela pode piorar em contato com alguma coisa. A asma pode começar a acometer a pessoa desde bebê, criança, adolescência, adulto, idoso, e ela pode ter um start, às vezes, por exemplo, uma pessoa que fuma e tem o gene da asma, com certeza esse gene vai se manifestar. Então, a gente tem que evitar algumas coisas. Poluição, por exemplo,
nas grandes cidades, o índice de asmáticos é maior por causa da poluição. Então, esses seriam fatores de risco. Isso, fatores de risco. Tem que evitar também aquilo tudo que a avó, a mãe, o pediatra, né, sempre fala desde que a gente é criança. Poxa, não ter tapete, carpete, cortina, sempre trocar roupa de cama, porque os ácaros, né, eles adoram nossas camas. E tem que trocar a roupa de cama 2 vezes por semana, trocar o travesseiro 1 vez por ano, sempre deixar aquela coxa em cima da cama quando não estiver dormindo. Produtos químicos, para passar, lavar roupa, limpeza, né, do chão todo, tomar cuidado com cheiro forte, perfume forte, mofo, umidade, animais de estimação, cachorro que solta muito pelo, gato, até mesmo passarinho, tem aquele alpiste que tem aquele pozinho, o cocôzinho do passarinho, isso tudo faz mal para as pessoas que têm asma. E principalmente evitar varrer o chão. Porque quando você varre o chão, aquela poeira vai subir e vai ficar pertinho do nariz da pessoa, ela vai inalar aquilo lá. Para a pessoa que tem asma é ruim. Então o ideal seria passar um pano úmido na casa, umas 2 vezes por semana, é o ideal. Essas mesmas orientações valem para bronquite também? Para bronquite também, mas a bronquite, igual eu falei, é um quadro viral que vai levar àquela inflamação, ele vai passar. Para o asmático, né, igual você pergunta da bronquite, às vezes a pessoa confunde, eu tenho bronquite ou tenho asma? É aquilo, a bronquite, um quadro viral, vai curar, vai passar. A asma não, mesmo quando a pessoa está bem, ela vai estar com o bronco inflamado daquele jeito. Quais são os principais sintomas, Paulo, da asma? O que o paciente sente? E já aproveitando a comparação dos sintomas da asma com a bronquite, se tem uma diferença muito grande ou se eles são semelhantes? Não, os sintomas são muito semelhantes. É a tosse, aquela tosse seca. Às vezes uma pessoa que fica tossindo, ela tosse 1 semana agora, passa 2, está tossindo de novo, tem uma tosse ali persistente, é característica da asma, falta de ar, chieira no peito, aperto no peito. Isso tudo é importante, não só o pneumologista saber, o médico saber, mas as pessoas em casa têm que saber também. Os pais têm que saber identificar isso nos filhos, porque aí sim eles vão pedir para uma consulta médica, vão pedir ajuda para diagnosticar esses pacientes. Perfeito. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Você que está nos acompanhando, eu volto já já. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade, edificada nos últimos 25 anos. Chegou o SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade, mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência. Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência. SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site. A Bem Viver
é um estúdio diferente das academias convencionais. Aqui você encontra a evolução do treinamento funcional, com 100% de bom atendimento e orientação. Treino diferente a cada dia, com método dinâmico, prazeroso e nada enjoativo. Além de todas essas comodidades, temos também pilates, nutrição esportiva e estética. E são muitos os benefícios de se treinar na Bem Viver. Por exemplo, você vai desenvolver uma vida mais saudável e ativa, além de emagrecimento, força, resistência, agilidade e muito mais. Estamos de volta com o médico pneumologista Paulo Antônio Faleiros e o assunto de hoje é asma. Paulo, vamos falar um pouquinho de diagnóstico agora. Como é feito o diagnóstico da asma? Bom, o diagnóstico da asma, ao contrário do que muita gente pensa, não é feito pelo raio-x. Todo mundo acha assim que o raio-x vai diagnosticar toda doença de pulmão. E não é assim. O principal exame que vai diagnosticar se uma pessoa tem asma ou não é a espirometria. O que é a espirometria? É um exame de sopro. Então, a pessoa vai soprar dentro de um aparelho e esse aparelho vai medir algumas coisas ali na função pulmonar dessa pessoa. Então, a capacidade vital, né, a capacidade de respiração dessa pessoa e, principalmente, o fluxo de ar que está passando ali dentro dos pulmões. Ou seja, esse aparelho vai identificar se o ar está passando num brônquio aberto ou em um brônquio fechado. É isso que identifica se uma pessoa tem asma. A espirometria vai mostrar ainda se ela vai ter uma boa resposta ao broncodilatador. Depois que faz um broncodilatador, melhora. A gente nota que abre os brônquios e aí o ar sai com muito mais facilidade de dentro dos pulmões da pessoa. Aonde que o exame pode ser feito, Paulo? O exame da espirometria, qualquer pneumologista pode fazer. Ele é bem treinado para isso e pode fazer ele mesmo no consultório, na própria consulta mesmo, depois marcar para fazer. Mas o pneumologista mesmo consegue fazer esse exame no consultório e detectar logo se essa pessoa está com asma ou não. Detectou o problema, tratamento. Começa a tratar. E o tratamento, como eu falei, a asma é uma doença inflamatória. Então, o tratamento exige o uso de um anti-inflamatório. E qual que é o anti-inflamatório das vias aéreas? É o corticoide. Então, tem que ter o tratamento com corticoide. E o outro tipo de medicação é o broncodilatador, para ajudar a abrir os brônquios. E essas medicações são colocadas dentro de um dispositivo inalatório, que são as famosas bombinhas. Aqui eu trouxe algumas bombinhas, né, para a gente notar que não são todas, mas tem várias, né, tem do tipo spray, né, de jato, que sai uma nuvem, tem aqueles de pó seco, são vários aqui, aqueles que colocam a cápsula dentro, né, a gente abre aqui, coloca uma cápsulazinha, inala, então são vários tipos de medicações, sim, todos têm que ter, né, ou um corticoide inalatório ou um broncodilatador. Existe, como é que você faz para selecionar para o paciente qual cápsula ele vai utilizar? Cada paciente é único, então a gente vê se o paciente vai ter alguma dificuldade para usar determinado tipo, uma maior facilidade para usar outro tipo, quantas vezes vai usar, isso tudo a gente leva em consideração. Aí leva em consideração a idade, o fator gravidade do problema, quais são os principais fatores que você analisa lá? Sim, a idade, né? Porque às vezes um paciente idoso ele pode não conseguir fazer uso de algumas dessas bombinhas, desses dispositivos inalatórios. E a gravidade, assim, cada uma vai ter uma quantidade de medicação dentro, se tem um corticoide sozinho ou tem associado ao broncodilatador. Então, isso eu vejo de acordo com a gravidade da asma, qual tipo de medicação e a dosagem que eu vou passar para eles. Paulo, o que seria a crise de asma? A crise de asma seria a piora dos sintomas da asma, a exacerbação dos sintomas. Então, a pessoa, às vezes ela só tem uma tossinha, ou às vezes mesmo, muita gente que tem asma não tem sintoma, ou se acostumou com aquele sintoma. E aí ela começa a piorar, ela começa a ter falta de ar, começa a ter tosse. Isso tudo, então, essa piora
dos sintomas é a crise de asma. Junto com o tratamento medicamentoso, é indicado exercício físico, alguma coisa nesse sentido? Sim, qualquer exercício físico é ótimo para asma, principalmente aqueles aeróbicos, né, que a pessoa faz corrida, natação, bicicleta. Esses são ótimos exercícios físicos, mas também qualquer outro tipo. A gente está aqui na cidade do basquete também é muito bom, futebol para quem tem asma. Alguma outra orientação em relação ao tratamento, à alimentação, alguma coisa diferenciada? Na alimentação, pode alimentar do que quiser, não tem nada assim, específico para quem tem asma, não. Ela não tem nada a ver com alergia. Tem asma, é sim uma doença alérgica, né? Grande parte, a maioria dos pacientes que tem asma tem alergia também a muitas coisas. Por isso até que eu falei daquela poeira, né? Dos ácaros lá nos sintomas. Muita gente que usa a bombinha acha que faz mal e vicia. Isso é verdade? Isso é interessante você perguntar. Isso eu ouço todos os dias no meu consultório. Mas, doutora, a bombinha faz mal. Mas aí você vai ver, por que a bombinha faz mal? Ah, porque a vizinha falou, porque o amigo falou, porque o familiar falou. E não é nada disso. A gente tem dentro dessas bombinhas umas medicações, o corticoide inalatório, o broncodilatador inalatório, que eles vão agir direto nos pulmões. Eles não vão ser digeridos, né? A gente não vai ingerir ele, engolir para ser absorvido na corrente sanguínea, para chegar até o órgão. A gente vai jogar ele lá dentro dos pulmões, aonde ele tem que agir. E por causa disso, a dose de cada medicação inalatória é 1000 vezes menor do que qualquer outro remédio. Eu te pergunto, você tem medo ou preocupação em passar uma pomada na pele? A pomada também está agindo direto na pele, mas a dose da pomada, por exemplo, é em miligrama, é 1000 vezes menor do que a dose dos remédios das bombinhas, que são em microgramas, são inalatórios em microgramas, 1000 vezes menor a dose. Ela vai em micropartículas, né? Vai em micropartículas para conseguir chegar até os pulmões. E atinge o tecido-alvo lá direto. Lá direto. Em relação ao vício, isso é interessante também, porque a pessoa fala, nossa, mas depois eu vou ficar viciada na bombinha. E na verdade não é isso. A pessoa que tem asma, mesmo achando que não tem sintoma, ela depois que começa a fazer o tratamento, ela tem uma diferença, ela vai melhorar. E depois, se ela parar de usar a bombinha, ela vai piorar novamente. E ela não é boba, ela não quer ficar ruim. Agora ela já sabe como é que é ficar melhor do que ela era. Então ela não vai querer parar de usar a bombinha. Isso não é vício, isso é saúde, é o tratamento correto da asma. Maravilha, vou chamar o nosso último intervalo. E você que está nos acompanhando, a gente volta daqui a pouco. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade, edificada nos últimos 25 anos. Chegou o SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade, mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência. Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência.
SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa com o Dr. Paulo Antônio Faleiros. Paulo, vamos falar um pouquinho de mitos e verdades, né? Existe bastante mitos e verdades na área aí. Existe. Natação, cura asma. Nossa, natação cura asma, isso é talvez o que mais o pessoal pergunta, os pacientes perguntam no consultório. É até interessante a gente falar, o Fernando Scherer, o Xuxa, né, que foi medalhista olímpico do Brasil, ele começou a nadar porque ele tinha asma. Então, naquela época, falava, coloca na natação que ele vai curar a asma. Na verdade, não cura a asma. A natação, igual eu falei, como qualquer outro esporte, é muito bom para a asma, né? Fernando Scherer até foi garoto propaganda de uma medicação inalatória durante um bom tempo, mas eu oriento, todos os pacientes façam atividade física, isso é sempre bom, não só para asma, mas para tudo, para a saúde, para manter o organismo sempre ativo. E a natação, como a corrida, como a bicicleta, são os melhores, mas também pode jogar basquete, pode jogar futebol, é sempre muito bom. Tome cuidado só com a piscina que for nadar, porque às vezes se a piscina tiver muito cloro, aquela água fica aqui pertinho do nariz, e a pessoa inalando muito cloro, às vezes pode ter uma piora dos sintomas de asma. Interessante. Tem uma outra pergunta aqui bacana, hein? Tartaruga é bom para asma? Nossa, tartaruga. Muita gente também tem tartaruga, cria tartaruga, porque dizem que a tartaruga embaixo da cama cura a asma. Também é mito. Não tem nada disso. A tartaruga não vai fazer bem, não vai fazer mal também, só se ela morder o dedão do pé ali de alguém, né, embaixo da cama. Mas é interessante, até eu mesmo cheguei a ter... Eu lembro uma vez que eu fui comprar 7 tartaruguinhas, né? E eu criava essas 7 tartaruguinhas em casa. E uma vez eu tirei elas do aquário, fiquei com elas ali no quintal de casa e acabei saindo. E eu acho que é o cúmulo da lerdeza, né? As 7 tartarugas fugiram. E eu nunca mais encontrei essas tartarugas. Então, assim, acho que... Pode ter a tartaruga como animal de estimação, mas não para curar asma, porque a pessoa vai morrer lá com seus 80, 90 anos, a tartaruga ainda vai estar viva, porque ela vive cerca de 120 anos, pois né? É verdade. E não vai curar asma. E não vai curar asma. Não. Vento frio é ruim para asma? Olha, o vento frio, tem gente que pensa assim, tomou vento frio nas costas, na barriga, enfim. Não faz mal. O vento frio não vai entrar nos pulmões ali pelas costas, nada disso. O que faz mal é a mudança brusca de temperatura. Então, às vezes, você está quentinho dentro de casa, vai lá fora, aí tem o ar mais frio, você vai respirar esse ar frio, vai dar aquele choque térmico e isso pode fazer com que os brônquios se fechem, se inflamem, se fechem e aí tem os sintomas de asma, piore os sintomas da asma. Simpatias, deve ter um monte, né? Simpatias também. Tem gente que prepara aquela simpatia mais... esquisita, né, para ver se cura a asma do filho e tal, mas também não funciona nenhum tipo de simpatia. Mas muita gente relata, eu fiz a simpatia, curou a asma do meu filho, agora que está voltando. Bom, a gente sabe que a asma tem essas oscilações de sintomas, então tem hora que a asma não vai ter sintoma nenhum, que a pessoa ali não vai ter sintoma nenhum de asma, tem hora que vai estar pior, e a gente sabe que quando a pessoa chega na adolescência, ela pode melhorar bastante os sintomas da asma. E às vezes isso é associado com a simpatia, mas que não é verdade, não tem relação nenhuma. Isso até é descrito nos livros. Nos livros de pneumologia, no capítulo de asma, geralmente está lá escrito das simpatias e que a mãe associa que a simpatia melhorou o filho, mas é porque ele está entrando ali na adolescência, é a hora que a asma vai amenizar um pouco mais.
a parte emocional pode piorar a asma? Pode também. Uma pessoa que é muito ansiosa ou passa por um choque emocional, alguma coisa assim, piora sim, isso é verdade, pode piorar os sintomas da asma. Recomendações finais, doutor, o que você poderia estar mais orientando o nosso público agora? Bom, então eu queria pedir para vocês em casa sempre atentarem para esses sintomas que a gente falou, o aperto no peito, a dor no peito, a chieira, a tosse, a falta de ar, para identificar se uma pessoa pode ter asma ou não. Uma pessoa que tem asma, ela tem que ter um controle total dessa asma, ela tem que fazer o tratamento correto. Porque a gente sabe, eu falei que a asma, ela tem uma mortalidade alta. A gente sabe que ela tem tratamento e ela não pode levar tantas mortes assim no mundo e no Brasil. Então, uma frase que a gente costuma falar bastante: a asma não é frescura, ela pode matar. Paulo, muito obrigado, a sua entrevista foi fantástica. Eu que agradeço, Eduardo. Qualquer coisa eu estou sempre à disposição. Valeu, obrigado. Obrigado. Chegamos ao final de mais um programa e antes de encerrar, eu queria convidar você para a corrida e caminhada contra a obesidade que vai acontecer aqui em Franca no dia 23 de setembro. Deixo aqui o meu convite. Continue nos acompanhando nas redes sociais, Saúde na TV Franca e também no canal 23 da NET. Valeu, pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo programa. Chegou o SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade, mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência. Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência. SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site.